diz assim: e aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem. Vamos lá, como? 1, 2, 3, os irmãos leiam o versículo 2. Eu sei que as traduções podem ser diferentes, mas vamos ver o que dá. Vamos lá, 1, 2, 3. Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem. Pastor, que isso? É a mesma tradução aqui? Glória a Deus, que maravilha. Meus irmãos, pode se assentar. O nosso Deus é o Deus que confia aos seus servos dons, talentos. O Senhor investe em nós com finalidades bem específicas. O Senhor não investe em você para promover você. O Senhor investe em você para que você sirva o reino, para que você sirva para a glória dele. Porque quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, a Bíblia diz: façais para a glória de Deus. Adoração não é só você levantar a mão aqui no culto e dizer glória a Deus. Não é apenas você manifestar aqui algum tipo de manifestação dentro da adoração. Adoração também é um estilo de vida. É como você vive. É o que você fez durante o dia de hoje. Pode ter glorificado a Deus ou não ter glorificado a Deus. Partindo desse entendimento, eu gostaria de trazer uma mensagem aqui nessa noite para despertar em nós o cuidado que nós devemos ter em nos manter, em permanecermos no lugar certo, na condição certa, na medida certa, no tamanho certo. Porque muitas das vezes perdemos essa sensibilidade e não cuidamos mais, e nós começamos a perder o devido tamanho. Alguns crescem demais e outros diminuem demais, mas Deus tem um tamanho certo para cada um, para mim e para você. Deus conhece cada um de nós, sabe exatamente quem somos. Mas Deus também quer que você saiba como Ele te vê, como Ele te conhece. Foi isso que Ele declarou para Abraão, quando Ele disse no capítulo 12 de Gênesis: sai da tua terra, do meio da tua parentela. No original, no hebraico ali, no Lech Lehá, o Senhor estava dizendo para ele: sai-te para ti mesmo. A grande questão ali era Abraão conhecer ele mesmo. Porque dizer que Deus vai propor um desafio a Abraão para conhecer Abraão, nós estamos anulando a onisciência de Deus. O Deus que já conhece tudo e todas as coisas de forma até antecipada. Mas Abraão não se conhecia e ele precisava se conhecer. E conhecer aquilo que Deus iria revelar dele a ele mesmo. Porque Deus quer revelar você a você mesmo. E quando Deus revelar você a você mesmo, você terá uma identidade. E ter uma identidade é ser alguém que sabe de onde veio, sabe onde está e sabe para onde vai. É isso que Deus quer revelar para você, porque nós vivemos a época em que as pessoas estão tão desorientadas sobre elas mesmas.
As pessoas não sabem mais quem são, não sabem aonde estão e tampouco sabem para onde irão. Mas quando Deus se move na minha e na sua vida, e Ele se revela a nós, automaticamente, quando Ele se revela a nós, nós também saberemos quem nós somos. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, 16, se me falha a memória, que Jesus se aproxima dos discípulos e pergunta a eles o que o povo estava dizendo ao seu respeito. Os discípulos respondem: Senhor, estão dizendo que o Senhor é Elias, Jeremias, entre tantos profetas estão dizendo que o Senhor é. Mas existe um problema aqui, ainda que muitos pregadores louvam essa passagem no quesito de que eles estão dizendo que o Senhor é Elias. Oh, que positivo! Não, negativo, porque Elias, para falar, ele tinha que dizer: assim diz o Senhor. Jeremias tinha que dizer: assim diz o Senhor. Mas Jesus dizia: assim te digo eu, porque Ele é o Senhor. A Bíblia diz que Jesus traz a pergunta para dentro da casa, e Ele pergunta: e vocês, quem dizem vocês que eu sou? Pedro toma a partida e ele diz: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: bem-aventurado és tu, Pedro Barjonas, porque quem te revelou isso não foi carne nem sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Quando o Pai revela, você sabe quem você é. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 17, que quando Jesus estava saindo das águas do batismo, ele ouve uma voz que vem do céu, e essa voz disse: esse é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Jesus sai daquele momento e ele entra no deserto. Capítulo 4 de Mateus, Satanás se aproxima para o desafiar, o provocar, e ele se aproxima com a pergunta: se tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha a conexão. Papai do céu acabou de dizer para Jesus: tu és o meu Filho amado. E o diabo está tentando colocar isso em dúvida. Ele está dizendo: se tu és o Filho do Deus vivo. Mas Jesus está respondendo em outras palavras: não estou me sentindo provocado, porque eu sei quem eu sou. O Papai já revelou. Eu sou Filho amado. Você é filho amado. Você é uma filha amada. Significa dizer que você tem um pai. Você não é um filho jogado ao olho da rua. Você não é um filho desamparado. Você tem um pai. E esse pai está revelando a sua identidade. A Bíblia diz em Romanos que o Espírito de Deus testifica no espírito do homem que ele é filho de Deus. Muito embora nós sejamos filhos da adoção, mas há um grande benefício em ser um filho adotado. Sabe qual é? É que um filho adotado nunca é filho de forma acidental. Ele é sempre de forma opcional. Porque o filho biológico seu, você pode ter tido ele e ter dito: eu não me programei, eu não esperava. E há aqueles que dizem: eu nem queria nesse momento. Mas o filho da adoção é aquele que você decide, escolheu e você trouxe para casa, é seu. Eu estou dizendo que Deus não errou quando escolheu você. Ele foi lá, escolheu você e disse: tu és meu filho. Você tem um pai. Saindo desse preâmbulo aqui introdutório, meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos exatamente aquilo que Deus colocou no meu coração. O rei Davi, ele tinha uma clara preocupação em passar o reinado ao seu filho Salomão.
Todos nós sabemos que Deus, Ele deu essa liberdade da monarquia, ou seja, um homem no governo. Nós sabemos que havia até então a teocracia, que era Deus no governo. Mas o povo não quis, foi até o profeta Samuel e disse para ele: você está ficando velho, os seus filhos não têm condição de governar e de assumir o seu posto, então nós queremos um rei. Nós queremos um rei para reinar. Então Samuel ouve a voz do Senhor, e o Senhor diz a ele: esse povo não está rejeitando a você, mas a mim mesmo. Mas eles querem um rei, então dê para eles um rei. Então nós saímos da teocracia e entramos na monarquia, que é um homem no governo. Agora você percebe que Saul está procurando as jumentas de seu pai, e no mesmo dia o que ele encontrou foi a chance, a oportunidade de um trono para ser rei. Vocês conhecem a história? Davi passou por muitos desafios, mas cada desafio empurrava Davi para a relevância, para que ele se tornasse alguém melhor ou mais preparado. Perceba, o urso talvez preparou ele para o leão. O leão talvez tenha preparado ele para enfrentar Golias. Golias talvez preparou ele para enfrentar Saul. E Saul talvez tenha preparado ele para o trono. Porque foi na verdade Davi quem trabalhou melhor essa transição de teocracia para monarquia. Foi Davi que estabeleceu Jerusalém como capital. Davi trabalha muito bem, mas Davi comete os seus erros. E com Davi nós aprendemos nos erros e nos acertos. Com os erros você aprende o que você não deve fazer. E com os acertos você aprende o que você pode fazer e fazer melhor ainda. Porque não existe algo que você aprenda e que você possa fazer hoje e que amanhã você não possa fazer melhor. Aliás, se tem algo do qual você esteja se gabando hoje, do qual você fez ontem, é porque hoje você não melhorou naquilo que você fez ontem. Aleluia! Davi, ele aprende com os seus erros e ele aprende com os seus acertos. Nós temos alguns momentos em que nós percebemos a relevância de Davi. Eu particularmente percebo no segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículo 24. O contexto ali é um contexto um tanto quanto pesado, porque Davi decidiu contar o povo. O seu general Joabe chega a ele e o aconselha, dizendo: Davi, não faça isso, você não precisa disso, porque Deus pode multiplicar o teu povo em 100 vezes mais. Mas Davi, diz a Bíblia, que prevalece a palavra de Davi, pois ele era o rei. Então ele decidiu que contassem o povo, e o povo foi contado. E depois que ele contou o povo, a Bíblia diz que o profeta Gade vai até ele e o denuncia de alguma forma. E Davi, naquele período, naquele momento, ele percebe que ele havia pecado, que ele havia errado, porque ele estava saindo do tamanho que Deus havia decidido que ele deveria ser. Ele estava aumentando sem que Deus o aumentasse. E ele estava tomando uma relevância que Deus não havia decidido para a vida dele. O profeta vem até ele e diz assim: olha, você pecou e Deus vai te dar 3 opções de consequência. Porque era como se Deus estivesse dizendo: Davi, você pode ser para os humanos aí um grande rei, mas para mim você continua sendo um homem, um servo meu. Um servo meu. Então você terá consequência assim como qualquer outro que errar. Porque parece que vejo algumas pessoas achando que por ter alcançado alguma graduação na vida ou alguma posição elevada, agora eles se tornaram uma espécie de xodós de Deus. Mas não, Deus continua te vendo como Ele vê cada um daqueles que aqui estão.
No capítulo 24, versículo 24, a Bíblia diz que o profeta Gade, depois de Davi ter enfrentado as consequências do seu erro, que foram trágicas, o profeta Gade vem e diz a ele: Davi, já que você orou, já que você gritou, já que você implorou, Deus ouviu a sua oração e Deus recolheu a espada. Agora você precisa apresentar um sacrifício ao Senhor nas eiras de Araúna. A Bíblia diz que Davi vai na direção das eiras de Araúna, e Araúna era um homem que tinha uma grande propriedade. Davi, quando vai se aproximando das eiras de Araúna, a Bíblia diz que Araúna vem ao seu encontro, e ele diz: ó rei, eu vou te entregar os bois para você sacrificar ao Senhor, e eu estou te dando também as minhas eiras para que você sacrifique ao Senhor. Então Davi olhou e disse assim: não, eu não posso fazer isso. Eu não posso entregar ao meu Deus aquilo que não me custe nada. Eu preciso entregar ao Senhor o que me custe alguma coisa. O teu glória a Deus, o teu aleluia só terá peso significativo quando você passar por alguns vales da vida e alguns desertos. Então você saberá colocar peso significativo na sua adoração. Aliás, eu acho que é por isso que tem alguns que dentro da igreja dá aquele glória a Deus show, vazio, sem nexo algum. Mas tem aqueles que estão passando por alguns vales da vida e eles estão se certificando que a adoração precisa ser verdadeira e intensa. E é por isso que você está adorando aqui nessa noite, porque você não é um filho mimado, você é um filho instruído, treinado pelo Espírito de Deus. Será que tem filho instruído por Deus aqui? Porque tem filhos que só são filhos da criação, mas tem filhos treinados. Quantos são treinados por Deus aqui? Eles estão sendo treinados pelo Espírito. O que é ser um vaso nas mãos do Senhor? Ser um vaso nas mãos do Senhor é ser alguém que será preservado e conservado com os métodos que o Senhor usa para que você esteja no lugar certo e permaneça no tamanho certo. Deus não vai te jogar fora, ainda que você quebre. Deus não tem uma lata de lixo para te jogar no lixo. É por isso que o oleiro, ele trabalha no vaso para restaurar o vaso. Porque qualquer outro ia procurar uma lata de lixo para jogar. Quebrou, joga fora. Deus diz: não, eu vou restaurar. Davi se aproxima da sua partida. E ele queria instruir o seu filho Salomão. A Bíblia diz que Davi declara no versículo 1, que lemos, no versículo 1, que ele estava indo pelo caminho de todos os homens. Davi está dizendo: eu vou morrer como todos que já morreram, que já partiram. Davi está dizendo: eu não sou melhor do que os outros, eles morreram, eu também não morro. Mas eles não eram rei como você, Davi. Mas rei também morre. Rei também vai cheirar mal. E é interessante entender que quando você vai no cemitério, e se a ossada estiver do lado de fora, você não descobre quem era rei, quem não era. Você olha, os outros são todos iguais. Não dá para discernir ali quem era. Davi está dizendo: eu estou indo pelo caminho de todos os homens, eu vou morrer. Eu estou ciente disso. E eu quero aconselhar você, meu filho Salomão. Eu quero que você seja forte, corajoso, mas eu quero que você seja homem. Seja. Nós estamos aqui nesse trabalho de varões,
E não quero me reportar apenas aos varões, depreciando as irmãs de forma alguma. Essa mensagem vai na direção de todos. E retrata a humanidade, retrata ao ser humano que somos. E a mensagem é: seja homem. E eu quero trabalhar aqui com os irmãos a perspectiva de seja humano, Salomão. Seja humano. Deus confiará a você muitas coisas, mas continue na sua origem. Não saia da sua origem. Entenda que é Ele, é dele, é por Ele e para Ele. Então Ele diz: seja homem. Não importa o quão relevante você se tornará, mas faça o exercício de voltar ao início e saber quem você era sem o que você hoje tem. Quem você era sem a presença de Deus, irmão? Era o vaso que eu disse aqui no início, sem aquelas flores, que sem as flores parece que não significa nada. Parece que não há sentido algum naquele vaso, mas quando ele recebe as flores dentro dele, ele fica belo tanto quanto as flores, porque é o que você carrega, é a presença de Deus. E essa é a perspectiva que eu quero trabalhar com os irmãos. Muito embora Salomão não tenha voltado às suas origens, a Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 17, a partir do versículo 16, que existiam algumas leis para reis também. E os reis não poderiam ter para si ouro demasiado. Os reis não poderiam ter para si cavalos demasiadamente. Está escrito nessa lei, e essa lei é retratada aos reis. Não poderia ter mulheres demasiadamente, e todas essas leis foram infringidas por Salomão. Apenas um ser humano se esquece do que um ser humano precisa, e ele começa a tomar para si como se ele fosse 10.000 homens. Ele sai do tamanho que ele deveria ser. Ele sai da medida a qual ele deveria se manter. E por esta razão, Deus ele tem os seus meios pelos quais ele trabalha para nos preservar no lugar certo e no tamanho certo. Ele diz ao seu filho: seja homem, faça esse exercício todos os dias. Quando você for presenteado de tal maneira que você chegue a pensar que você é o melhor de todos e que não há ninguém maior ou melhor do que você, quando essa tentação bater a porta, volte às suas origens. E lembre-se do período em que você não havia recebido sabedoria, que você não havia recebido a oportunidade que recebeu de reinar. Fazendo esse exercício, talvez Salomão continuaria sendo apenas um ser humano. Mas ele vai crescendo, e ele ultrapassou a medida. Quando nos recorremos ao Novo Testamento, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, e no versículo de número 6, a partir do 6, ou que seja no primeiro, nós temos uma experiência profunda, a qual o apóstolo Paulo teve com Deus. A experiência foi a experiência do arrebatamento ao terceiro céu, a qual ele chamou de paraíso. Neste lugar ele viu, obviamente, mas ouviu coisas inefáveis, a qual o homem, disse ele,
não é lícito contar. Ele vem dessa experiência no terceiro céu. E quando ele entra novamente nessa dimensão terrena, o que muito provavelmente pode ter acontecido é que alguns dos irmãos da congregação foram até ele, imaginando que ele era agora um semideus, que ele já não tinha mais aquela medida de antes, era uma medida muito maior agora. Mas se você se atentar ao versículo 6 do capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios, você perceberá que o apóstolo Paulo estava tendo um cuidado, uma medida que ele tomou por conta própria. Ele disse: eu estou cuidando para que eu não me torne um nécio, para que os irmãos não vejam em mim o que eu não sou, para que os irmãos não encontrem em mim o que eu não tenho. Eu estou cuidando para que os irmãos não venham até a mim imaginando que eu sou um semideus agora. Afinal de contas, eu estive lá no paraíso e eu ouvi coisas inefáveis lá. Mas quando os irmãos vierem até a mim, eu vou declarar a eles: eu continuo sendo de carne e osso como vocês. Se vocês me ministrarem, eu vou sentir dor como vocês. Talvez alguns milagres que vocês desejam através da minha oração não vai acontecer. Mas por que, apóstolo Paulo? Porque eu continuo sendo um ser humano como vocês. Ele trabalhou muito bem para cuidar, para que ele mesmo não saísse da medida. Mas o cuidado dele não foi suficiente. A Bíblia diz que o Senhor colocou um espinho na sua cara, a saber, o mensageiro de Satanás a lhes profetizar. Quando Paulo declara isso, se você observar o primeiro versículo, ele diz que ele estava declarando algo que aconteceu há 14 anos. Não era algo daquele momento, mas era algo que havia acontecido há 14 anos atrás, e só naquele momento ele vai declarar. 14 anos atrás, isso foi escrito por volta ou meados do ano 54, então voltando 14 anos, nós chegaremos no ano 40, que seria em Atos dos Apóstolos. Quando você volta em Atos dos Apóstolos, você deve se recordar do capítulo 16, quando Paulo e Silas estão pregando, anunciando o Evangelho do Senhor, e eles expulsaram o demônio de uma jovem que possuía um demônio de adivinhação, e eles disseram: sai demônio, o demônio saiu. Só que daqui a pouco as autoridades daquela cidade determinaram que Paulo deveria ser levado juntamente com Silas e açoitado na praça pública. Eu quero imaginar que nesse momento que os soldados se aproximam de Paulo e pegam ele, ele deve ter levantado a mão e dito: eu vou fazer como fiz uma jovem, e os demônios sairão desses soldados e nós seguiremos livres. Parece que vejo Paulo levantando a mão e dizendo: sai demônio, eu te repreendo em nome de Jesus. Mas não saiu. Eu estou conjecturando, mas imagine você, dentro do texto que Coríntios 12. Porque lembre-se, o espinho na carne é, a saber, o mensageiro do diabo a lhes profetizar. Você pode não estar entendendo o que está acontecendo na sua vida, e isso que está acontecendo na sua vida pode não ser o que você quer ou deseja, mas talvez seja exatamente o que você precisa. E ele é levado à praça, apanha, e apanha muito, é levado à prisão. Você acha que isso é o tipo de coisa que Paulo desejou, almejou, colocou na sua agenda? Obviamente que não. Mas faz parte do espinho que está na carne dele. É Deus dizendo: eu estou te preservando do tamanho certo, Paulo. Eu estou te preservando como um vaso de barro nas minhas mãos. Eu estou te preservando para que você continue na condição de servo. E
esta é a única maneira que eu encontrei de conservar e preservar você. Então, ao invés de você reclamar, adore. Se Paulo para na prisão e fica, não aguento, eu estou pregando o evangelho, olha o que aconteceu comigo, estou preso. Silas, não dá. Pregar o evangelho não é desvantajoso, a gente não tem lucro nenhum, olha o que está acontecendo com a gente. Eles iam continuar presos, quem sabe, talvez ainda pior. Mas não, de repente os dois dizem, rapaz, vamos reclamar de espinho, não, vamos reclamar da situação, não, vamos logo adorar a Deus, Vamos voltar ao texto, capítulo 12 lá de Coríntios. A Bíblia diz que um espinho foi posto na sua carne, essa mesma mensageira de Satanás que esbofeteava. A Bíblia diz que Paulo foi orar ao Senhor. 3 vezes ele orou para que Deus tirasse o espinho. Tem muitas coisas na sua vida com cara de problema, mas é a solução da tua vida. E aquilo que para você aparentemente é um problema, mas na verdade para Deus é a tua solução, você pode orar quantas vezes quiser, papai não vai tirar, irmão. Uma vez, pai, tira de mim esse espinho. Segunda, terceira, Deus vai olhar e diz, não. Porque a resposta de Deus é a minha graça te basta. Mas ainda assim a resposta de Deus foi não para o que ele pedia. Você está entendendo? Deus está dizendo não daquilo que não é o que você precisa necessariamente. Você está pedindo, Deus, tire isso, arranque isso, tire aquilo outro, e Deus está dizendo, não vou tirar. Essa é a única forma que eu encontrei de preservar você no lugar certo e no tamanho certo. Alguns deram errado, mas você vai dar certo. Alguns resistiram até deixar de ser vaso e até saírem da mão do oleiro. Mas você vai continuar na mão do oleiro sendo vaso. O não de Deus é didático para Paulo. O não de Deus é preservador para Paulo. Portanto, todo cristão precisa aprender a lidar com o não de Deus. Só não gosta de não, aliás, a gente pode até não gostar, mas a gente precisa lidar com o não de Deus. E só aprende a lidar com o não de Deus os filhos treinados pelo Espírito. Porque filho que não aceita o treinamento do Espírito, o conselho do Espírito, ele se torna um filho mimado. E filho mimado não gosta de não. Ele bate o pé, faz birra, grita, pula, corre e foge. Mas filho treinado, ele diz amém. O Senhor sabe o que o Senhor está fazendo. Eclesiastes capítulo 11, versículo 5 diz assim: como tu não sabes qual o caminho do vento, e nem como se formam os ossos no ventre da mulher que está grávida, assim também tu não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Você não está entendendo o porquê do espinho. E espinho fala de algo que fere, machuca, provoca dor, provoca desconforto, arranca lágrimas. E arrancar lágrimas é manter você na sensibilidade. É para você olhar cracudo, duro, resistente. Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo na sua vida. E Ele te trouxe aqui para você saber hoje o porquê e o porquê do que Deus está fazendo na sua vida. Aleluia. Porque se você compreender o que Deus está fazendo, você não vai fechar mais a cara na hora do culto. Você vai chegar no culto e vai dizer glória a Deus. Está doendo, mas glória a Deus. Está difícil, mas glória a Deus.
seu tamanho e o seu lugar em Deus. O não de Deus é didático. Mas olha como é interessante, Jesus olha para o cego e diz assim: o que tu queres que eu te faça? É muito óbvio que o cego quer. Mas por que Jesus fez a pergunta? A pergunta é provocativa. A pergunta é do tipo: quero ver se ele está pronto para saber o que ele realmente precisa. Porque parece uma bobagem, mas dependendo, a pessoa diria assim: ah, eu quero um carro novo. Rapaz, você está diante de quem pode cuidar você, você vai pedir carro novo. Você está diante de quem pode fazer algo revolucionário na sua vida, o que você vai pedir é isso. Tem gente que não sabe o que pedir a Deus. E pior, tem gente que não está pronto para receber a resposta de Deus. A pergunta é provocativa. Você precisa despertar em você o entendimento do que você precisa realmente da parte de Deus. Porque se Deus te der um não, então você estará pronto para o não. Eu, quando pastor na cidade de Baiti, um irmão ficou enfermo e eu fui visitar ele por várias vezes. Na verdade, eu tinha já uma amizade com ele, uma conexão. E em uma das visitas ele disse: pastor, senta aqui na cama. Eu sentei, ele estava paralítico, não estava andando. E ele disse assim: pastor, como é incrível as coisas espirituais. Eu disse: é. Ele disse: muitas pessoas vêm aqui e todas vêm na mesma tônica. Eles vêm orar para Jesus me curar. Não esteja errado fazer isso. Mas ele disse: pastor, é agora que eu estou curado. Antes eu não estava. Agora eu estou. E quando eu realmente precisava de cura, ninguém nunca veio orar para Jesus me curar. Ele disse: eu era uma pessoa horrível. Ele disse: pastor, chame a minha esposa, e tu saberás quem eu era. Mas hoje eu sou diferente, pastor. Porque agora eu sou. Não, você não entendeu ainda, eu vou explicar para você. Existem algumas coisas que você está dizendo: Deus, tire, lance fora, afaste de mim. E Deus está dizendo: não, isso aí eu não vou tirar, porque é isso aí que está mudando você. Vamos lembrar isso aqui. Existem algumas pessoas que você não muda elas, mas elas mudarão você. Existem algumas pessoas que você está lutando para transformar elas, mas você não vai. É elas que estão transformando você. Olha, você tentando mudar esse homem, esse filho, essa mulher e não consegue. Mas olha como você se tornou uma pessoa mais paciente hoje. Olha como você está mais forte hoje. Olha como você está mais resiliente hoje. É porque existem coisas que você não muda, mas elas mudam você. Você vai orar e dizer: tira de mim, Deus diz: não tiro. Porque a única maneira que eu encontrei de preservar você como sendo um vaso nas minhas mãos. Está doendo, mas está te preservando. É Deus mantendo você no tamanho certo. É Deus mantendo você como sendo um vaso acessível por Ele. Mas você quer que Deus tire e remova algumas coisas, você ainda não está pronto. Então Deus manterá isso. Agora você quer a boa notícia, vaso de Deus. A boa notícia é que Deus disse para Paulo que ele não pediu, porque ele pediu: tire o espinho, remova o espinho, lance fora o espinho. A expectativa era Deus dizer: tá bom, Paulo, vou tirar. Mas Deus não é pai de filho mimado. Nem o próprio filho ele poupou, antes o entregou à cruz.
Então a resposta de Deus para Paulo foi: Paulo, a minha graça te basta. Sabe o que é lindo nisso? Deus está dizendo assim: Paulo, preste bem atenção, tem espinho, mas tem graça também. Tem perseguição, mas tem graça. Tem prisões, mas tem graça. Tem desprezo, mas tem graça. Tem abandono, mas tem graça. Tem dor, mas tem graça. Tem crises, mas tem graça. Tem deserto, mas tem graça. Tem abandonos, mas tem graça, Paulo. Então não olhe por esse lado, olhe para o outro lado, olhe para a graça que eu depositei sobre a sua vida. E agora, sabe por quê? Quando você adora, a graça vai sobrepujando. Quando você adora, a graça vai sobrepondo a dor. A graça vai sobrepondo a crise. A graça vai sobrepondo a aflição. A graça vai sobrepondo a aflição. Olha que a gente tem graça aqui nessa casa. Tem gente com graça de Deus. A graça de Deus aí. Vamos imaginar a situação invertida. Não tem espinho, mas também não tem graça. Não tem crise, mas também não tem graça. Não tem aflição, mas também não tem graça. Não tem prisão, mas também não tem graça. Deixa eu te perguntar, o que você prefere, irmão? Deus se preservando em meio a tantas batalhas, crises, lutas, mas Ele está te preservando com graça, em graça. Ou você prefere esse ambiente frio, que não sente mais nada, não ouve mais nada, não tem dor, mas não tem problema, não tem graça, não tem nada. Deixa Deus se preservar. O jeito que Ele está te preservando é aquele controle de preservar você como nós. Eu sei amar a sua graça. Espírito ministra no meu coração que algumas pessoas estavam chegando no seu limite. Pastor, eu não sei quanto tempo mais eu iria aguentar, mas Deus está dizendo: eu estou disponibilizando graça na minha vida. Você não vai parar. Não chegou o fim da caminhada, não é o final, é apenas um mês. É apenas um início. Você está começando. Você não vai se tornar um ser para manipulação. Você não vai se tornar alguém para porque Deus está te preservando do que é verdadeiro. Pastor, está doendo aqui, pastor. Mas tu não estás sozinho. Tu não estás sozinho, meu irmão. É o Senhor que está te preservando. Te observando. Paulo, não é graça de Deus. Graça fala daquilo que é suficiente. Fala daquilo que realmente é necessário. Mas nós, como igreja, estamos nos movimentando ao ponto de sairmos do nosso lugar. Quando a gente sai do nosso
nosso lugar a gente quer o que a gente não deveria querer. Aleluia. A gente busca por coisas que nós não deveríamos buscar. Ou pelo menos não na proporção em que buscamos. E a gente vai saindo do nosso lugar e do tamanho que nós deveríamos permanecer. Porque o crescimento de Deus é gradativo, é rodetivo. E você precisa permitir Deus trabalhar do seu jeito e da sua maneira. Você não pode sabotar o plano de Deus. Você não pode sabotar o método de Deus. Jesus está no Getsemane como homem. Ele ora e diz: Pai, se possível, faça isso. O silêncio reina. E o silêncio quer dizer alguma coisa. Jesus volta. Jesus diz: então que não seja feita a minha vontade, porque se fosse para ser feita a minha vontade agora, eu queria sair daqui. Aleluia. Eu queria beber esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Ah, meus irmãos, nós precisamos voltar na oração do Pai Nosso, onde prevalece a vontade de Deus e não a nossa. E sabe qual é o grande detalhe? É que hoje nós temos uma igreja que tem medo da vontade de Deus. Você gira e tem medo de dizer: Deus, faz a tua vontade. Parece que Deus é um maníaco. Parece que Deus é um maníaco. Se você disser faz a tua vontade, ele vai sair arrebentando, destruindo tudo. Então você tem medo da vontade de Deus. Só que se você colocar em prática a tua vontade pode ser que dê certo hoje. Hoje sem dor, sem luta, sem crise, amanhã talvez sem dor, sem luta, sem crise. Mas daqui a algum tempo você pode se decepcionar e dizer: a minha vontade não é boa, não é agradável, tão pouco perfeita. Mas o teu Deus tem uma vontade que é boa. Aleluia. Glória a Deus. Paulo poderia ter entrado pelo caminho da manipulação. Ora, meus irmãos, eu estive no terceiro céu. E deixa eu perguntar: tem alguém que também esteve no terceiro céu? Não, já que ninguém foi, então eu sou superior a vocês. Então agora vocês me ouçam tudo que eu disser. Vocês precisam seguir. Vocês precisam aceitar, porque eu estive no terceiro céu. Eu ouvi, mas se vocês não ouviram, nem viram. Então vocês precisam se sujeitar a mim, se subordinar a mim na totalidade. Imaginemos Paulo entrando por esse caminho. Paulo então teria entrado pelo caminho da manipulação, e ele estaria manipulando. De repente alguém se levantaria e diria: Paulo, hoje eu fui diagnosticado com uma doença, e já que você é tão superior, parece até que agora você é um Deus, eu quero que você resolva isso. Então Paulo seria desafiado a entregar o que ele não deve. As pessoas procurariam nele o que ele não, e que ele não poderia fazer. Não, pelo menos, vindo daquela perspectiva. Então, Paulo teria entrado pelo caminho da manipulação, como muitos crentes entraram, porque a única coisa que resta para quem resiste o oleiro é entrar pelo caminho da manipulação. E você viver a sua vida do teu jeito, da tua maneira, com base nos teus conceitos. E no final você ainda diz: Senhor. Ele diz: não, não sou o Senhor. Quem está aqui, diga glória a Deus. Eu lembro de um determinado homem que andava por uma floresta. E ele viu algumas flechas cravadas no alvo, nas árvores. E esse homem foi andando e ele foi vendo outras flechas cravadas no alvo. E ele foi andando e ele via outras, mas no alvo assim, precisamente, assertivamente. Então ele falou: eu preciso encontrar esse flecheiro. E de repente ele encontra o homem com uma bolsa nas costas, cheia de flecha, e ele foi até o cidadão e disse assim: viu, você pode me treinar
me capacitar assim como você é capaz. Ele disse, como assim capaz? Ele disse, eu vi as flechas nos alvos, precisamente, e eu quero ser como você. Assim como você acerta o alvo, eu quero ser como você. Aquele homem disse assim, não, meu jovem, não acerta o alvo. Não acerta assim, eu vi no caminho, eu vi que ele disse, não, meu jovem. Eu atiro a flecha e depois desenho o alvo de volta. Para algumas pessoas restaram o caminho da manipulação. Quando você resiste ao oleiro, o oleiro então não governa mais a sua vida, o caminho da manipulação sobrou para você. Mas não é esse o Paulo que eu estou falando. Eu estou falando do Paulo que aceitou a proposta. A minha graça te basta. O meu poder vai se aperfeiçoar a partir da sua força. O Espírito de Deus está trabalhando na sua vida. Deus tem a maneira de conservar você como sendo um ser humano, ainda que carregando a essência de Deus, ainda que carregando as especiarias de Deus, ainda que carregando talentos de Deus na sua vida. Mas você trabalha todos os dias, faz o exercício para voltar à sua origem. E quando você acha que você será digno daquela glória, daquele louvor, daquela adoração, então você logo se levanta e diz, não, a glória é dele, Senhor. Sem ele eu sou um vaso vazio. Sem ele eu sou um vaso sem sentido. Sem ele eu não sou nada. Ninguém. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E você declara essa dependência a Deus aqui nesta noite. Que você, porque hoje é um tal de atribuir ao diabo aquilo que muitas das vezes é Deus que está fazendo. Imaginemos Jó dizendo, Deus me deu. E o diabo entra na jogada e diz, vai dizer, o diabo tirou, e aquilo que o diabo queria ouvir. Porque Jó se levou e diz, Deus me deu, e Deus me tirou. O diabo, opa, não fui eu que tirei. Glória a Deus. Não fui eu que arranquei com você. Como você diz, Deus deu, Deus tirou. Porque a grande questão é onde está a sua vida, está nas mãos de Deus. Ela está nas mãos de Deus, a tua vida está nas mãos de Deus, você tem convicção disso, tem revelação disso. Então deixa eu dizer, Deus está te preservando. Pastor, existe um sofrimento proveniente do pecado? Existe. Existe um sofrimento consequência do pecado? Existe. E talvez esse tipo de sofrimento se torne insuportável. E é dessa forma talvez que você possa discernir, porque existe uma luta que vem de Deus, existe um método que Deus usa para te preservar na presença dele, e ele faz uso do sofrimento, por que não? Mas isso é suportável, e logo você percebe que é suportável porque há uma medida de graça que lhe traz essa capacidade de conseguir crescer. Mas o insuportável é o proveniente do erro que a gente comete, dos erros e os caminhos e as decisões erradas que a gente toma na nossa vida. Mas eu sei que Deus está te preservando, porque você é um crente de Deus, um servo e uma serva do Senhor. E este foi, talvez, o conselho e a intenção que havia por trás desse conselho de Davi. Que Salomão voltasse às suas origens e descobrisse quem era mesmo o ser humano. E que ele não precisava de tanto quanto ele pensou que precisava. Até que ele se perde no meio de tanta coisa que ele achou ser necessário. Você quer encontrar a medida de Deus para você hoje? Você quer que o Espírito de Deus revele a você o que você precisa viver? Ele está exposto. Você tem coragem de ficar de pé? Tem coragem?
Gostaria que você fechasse os olhos e Espírito nosso. Ele quer te guiar em todos os planos legítimos do Senhor. Você que entrou aqui nessa noite desorientado, você que entrou aqui aflito, e o que permeia o seu pensamento é desistir. O Espírito de Deus você fica aqui dizer: você não vai resistir. Essa luta não veio para te matar. Essa luta não veio para te destruir. Esse problema, essa adversidade não veio para acabar com você. Hebreus capítulo 5, versículo 8 diz que aonde o filho padeceu, aprendeu obediência. O lugar de luta, de crise, de dificuldade, é didático também, é terapêutico também. É um lugar que te preserva. A Bíblia diz em Salmos, o salmista, ele mesmo declara dizendo que antes das aflições ele não guardava os mandamentos do Senhor, mas depois delas ele passou a guardar os mandamentos do Senhor. Algumas aflições não são destrutivas, não vieram para fazer você retroceder, elas vieram para treinar você. O Espírito de Deus vai se agigantar dentro de algumas pessoas a partir desta semana. Algumas pessoas não vão encarar mais os problemas como algo para você recuar ou se vitimizar. Algumas pessoas, pastor, a partir desta semana, sairão daqui como um leão de Deus. Algumas pessoas ouviram essa mensagem hoje como um gatinho, mas vai sair daqui como um leão. Porque você entendeu que essa luta não é para fazer você abaixar a cabeça ou se esconder atrás da porta do quarto. Essa luta veio para treinar o teu espírito, para adestrar as suas mãos para a batalha. Algumas pessoas vão pegar a espada com tanta firmeza a partir desta noite, que quando a batalha chegar no final, você vai abrir a mão e a espada não vai sair da sua mão. Porque a convicção trouxe força para a mão e você conseguiu agarrar firme na sua batalha. Algumas pessoas aqui, o Espírito de Deus está me dizendo que preocupar o Senhor é o teu silêncio. O que preocupava o Senhor era você estar tão estacionado. Mas o Espírito de Deus está lhe vivificando nesta noite. Tu és um vaso na mão do oleiro. O oleiro não te abandonou, não se esqueceu de você. Por a vida do Senhor, por a macanda lá, machanda lá, o Senhor está me dizendo que lá onde você trabalha, no contexto onde você vive, algumas pessoas precisam de você lá. O Senhor está mandando eu dizer a você: não é tempo de você recuar e nem tempo de você se calar. Abra sua boca e solte a adoração que está entalada na sua garganta. Abra sua boca e libere a adoração que está entalada na sua garganta. O Senhor está quebrando alguns agrilhões aqui nessa noite. O Senhor está rompendo algumas muralhas aqui nessa noite. Séria vai, o seguinte que a série de Conde vai, o mundo Conde
céu, levante a mão no céu. Parece que eu não vejo mãos levantadas. Parece que eu vejo espadas levantadas ao céu. Espadas afiadas, pontiagudas levantadas ao céu. O Espírito de Deus ministra no meu coração que algumas pessoas estavam lutando contra a parede, como dando murro em ponta de faca, mas a partir de hoje você tem arma na sua mão, o Espírito treinado para a batalha. A partir de hoje você tem revelação de quem você é em Deus. A partir de hoje você tem revelação da sua medida e do seu tamanho em Deus. Você vai sair daqui hoje pronto para vencer o Golias, pronto para vencer aquele que quer tirar você das mãos do goleiro. Então receba na sua vida em nome de Jesus Cristo. Eu oro por você, eu ministro na sua vida que esta semana, este mês, este ano, a sua vida não será mais a mesma, você não será mais o mesmo, porque você olhará pelo ângulo que você precisa olhar. Então receba na sua vida em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba as ferramentas e as armas que você tem que ter para a batalha. Quem recebe, levante a mão e diga glória. Que Deus abençoe. Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, é tremendo o que Deus vai fazer na vida de algumas pessoas aqui. O Espírito de Deus quer que você olhe pelo ângulo diferente. Você estava olhando pelo ângulo errado, você vai olhar pelo ângulo certo. E a tua adoração vai mover a tua história. Não é a tua reclamação que vai mover, mas a tua adoração. Você vai adorar. Porque a grande questão é a perspectiva. Olha, no lugar certo. Não reclame daquilo que Deus está usando para te preservar. Não questione Deus daquilo que é Ele que está fazendo na sua vida. Entenda, Deus está te preservando. E o método e a forma que Ele encontrou é essa. E eu tenho dito. Uma mãe entra numa casa pegando fogo para tirar o filho de lá. Só que Deus ama mais do que uma mãe. E se for necessário para preservar o filho, Deus entra na casa com o filho pegando fogo e coloca ele. Vai doer em Deus? Vai ser difícil. Mas se essa forma que Deus encontrou para preservar o filho, Ele faz. Está entendendo? Existe um tipo de linguagem que a gente determina o que a gente ouça, que a gente ouve. E às vezes a linguagem é uma linguagem dura, pesada. Mas Deus não deixará de usar a linguagem dura para te preservar. Deus quer que você continue sendo amado. Olhe pelo ângulo certo. E você entenderá que Deus trabalhando na sua vida. Deus abençoe.